Olá, pessoal. Meu nome é Daniele Pereira e hoje nós vamos falar um pouco sobre ensaio fotográfico com incentivo da Lei Aldir Blanc, edital Cultura nas Redes 2, lances e ensaios para a empresa Filme Arte Foto e Vídeo. Nessa primeira parte, estarei falando um pouco sobre equipamentos, câmeras, luzes, lentes e vamos focar na Canon, que é o que tem de mais em conta no mercado nacional. A Nikon também é muito boa, mas nós vamos focar na Canon, que é o que tem de mais barato, tanto em câmera quanto em lentes. Vamos focar no material mais em conta, que é a Canon cropada, na linha T3i, que é um material bem em conta e vocês conseguem iniciar o trabalho de vocês com essa câmera. Vamos falar sobre câmeras cropadas. Eu também vou falar um pouco da 5D Mark III. Falando sobre câmeras, aqui nós temos três. E a T3i, particularmente, eu gosto muito. E eu resolvi falar sobre ela. Ela tem um menu acessível em português. Tem 9 pontos de foco. É pouco, mas dá para trabalhar. E ela tem uma resolução maravilhosa. A T3i tem 18 MB de resolução, visor flipado, foco automático, sendo 9 pontos de foco e ainda faz vídeo em Full HD e tem um ótimo custo-benefício. A T7i é o último lançamento da linha TI. Tem um processador avançado com mais de 20 MB de resolução e múltiplos pontos de foco. Você pode pesquisar aí sobre ela. O custo dela é em torno de R$ 5.000. Vamos falar um pouco da 5D Mark III. É uma câmera full frame. Tem que ficar atento com as lentes, porque são lentes diferenciadas das câmeras cropadas. E essas full frame têm uma qualidade diferenciada de imagem, muito superior. Como nosso tempo é curto, vamos falar um pouco sobre cada coisa. Será um workshop bem básico. E agora nós vamos falar um pouco sobre lentes. Temos aqui uma 24mm pancake com a grande angular que eu uso para ensaio. Para eventos eu não gosto muito não, mas para ensaio ela é bem boa, uma lente aberta, tá 2.8, fixa. É a 24mm, né, gente? Temos aqui a 50mm, essa aqui do meio. Dá para fazer um ensaio inteiro com a 50mm, ela é uma lente maravilhosa. Já a 85mm é uma lente um pouquinho mais cara, mas ela é maravilhosa. Agora nós vamos falar um pouco sobre luzes, que é muito importante na fotografia. Mais à frente eu falo um pouco sobre os 3 pilares da luz, mas vamos focar nos equipamentos. Rebatedor. Esse é o rebatedor que eu uso nos ensaios. Como vocês podem perceber, ele tem 4 tons: branco, preto, dourado, prateado. Você consegue tampar o sol, você consegue fazer uma luz dourada, uma luz prateada. Dá para usar ele de várias formas. Usando a imaginação e a criatividade, vocês conseguem fazer muita coisa com ele. Você também pode trabalhar com flash, mas eu realmente não uso, porque além de trabalhar de dia, eu tenho uma equipe reduzida. Geralmente sou eu e mais um. Então, para você trabalhar com flash, você teria que ter uma equipe um pouco maior. É a mesma coisa o softbox e o octabox. São equipamentos sensacionais, sabendo usar, as fotos ficam maravilhosas. Mas requer um pouco mais de atenção, um pouco mais de estudo. Mas vocês podem pesquisar aí e ver como funciona. E tenho certeza que se vocês puderem comprar, as suas fotos vão ficar maravilhosas. Tem também a colmeia, que é um acessório do Octabox. E se vocês pesquisarem e vocês puderem utilizar, as fotos de vocês vão ficar top. Agora vamos falar sobre o triângulo da exposição: ISO, velocidade
e abertura do diafragma. Primeiramente, vamos falar sobre o ISO. Nas câmeras, ele vai normalmente de 100 a 3.200 ou 6.400. No ISO 100, a gente tem menos luz e mais definição, e no 6.400, mais brilho, porém mais ruído, né? mais granulação e perde um pouco de definição. Então você tem que criar um ponto de equilíbrio, utilizando também o diafragma e a velocidade do obturador. Sobre a abertura do diafragma, quanto menor o número, maior a quantidade de luz que chega na lente. Quanto maior o número, menor a quantidade de luz que chega na lente. Como consequência, no 2.8 você tem menos ponto de foco e no 22 você acaba tendo mais pontos de foco. A velocidade do obturador. Você também tem como consequência a luz, né? E dependendo do tipo de foto que você for fazer, você pode usar entre 60, 120, 125 até 250. 60 eu já aconselho o tripé. Acima de 120 eu já não precisa mais do tripé. E a consequência das velocidades baixas ou altas são os borrões. As velocidades mais altas congelam a imagem e as velocidades mais baixas ela dá aquele borrão. Então eu aconselho que use 125 para cima, para que as fotos não fiquem borradas e tenham a imagem esperada. Começando por baixo, você vai ver que o ISO 50 tem uma definição melhor. E quando tu vai aumentando, tu vê que vai ter mais grãos, né? Quanto mais aumenta o ruído, né? O diafragma, né? Quanto menor, você tem mais pontos de foco. O 32, né, tá tudo focado. O 22 também. O 16 já começa a diminuir. O 11, o 8, o 5.6 já começa a desfocar um pouco o fundo, né? Até 1.4, o fundo está totalmente desfocado e corre o risco de você perder o foco com uma abertura maior, né? Por isso que quando eu falei lá com a lente de 50mm, 1.8, para tomar o cuidado, né, para não perder o foco. Tendo a harmonia com os 3 pilares da luz, teremos uma boa fotografia. Existe um fotômetro interno da câmera. A exposição dela vai de -3 a +3. De -3 a 0 são baixas luzes. O 0 é meio tom. De 0 a +3 são altas luzes. Você pode fazer uma sincronia entre o ISO, diafragma e obturador para ter uma luz perfeita. O ponto 0 é o meio tom e com o fotômetro você consegue controlar a exposição da luz, se está estourando, se está escuro. Prefiro trabalhar no -1, que traz um pouco mais de segurança. Mas às vezes você muda a configuração, altera o ISO, a velocidade do obturador, o diafragma, e aí ele pode ir para o 0, pode alterar um pouquinho e você regula conforme a sua necessidade. Quando você estiver regulando a luz, tem que se orientar pelo fotômetro, porque ele é um regulador muito importante na fotografia. Balanço de branco, white balance ou WB. O balanço de branco é o que regula a temperatura de cor da sua imagem. A temperatura é que vai deixar a imagem mais fria ou mais quente, puxando mais para o azul ou para o amarelo. A foto tem que ficar com uma temperatura de cor mais realista. Quando a gente vai fotografar uma imagem mais escura, num dia nublado, a gente vai regular o balanço para que ela fique um pouco mais quente, assim tornando a foto um pouco mais realista. Tem que ter cuidado para não aumentar demais a temperatura e tirar o aspecto realista da imagem. E o oposto também acontece.
Quando eu estou fotografando no ambiente com uma lâmpada incandescente, a foto tende a ficar um pouco mais amarelada, então eu tenho que regular o balanço de branco para que a imagem fique mais realista. E para regular o balanço de branco nas câmeras, a gente tem que procurar o botãozinho com a indicação WB. Na câmera Canon, quando você apertar o botão WB, você vai ver umas pré-definições. Nós vamos falar agora sobre foco. Então, o que é o foco? O foco é quando você tem uma imagem projetada no seu sensor. E essa imagem não vai ser projetada nem atrás e nem na frente. E nós temos basicamente dois tipos de foco: o foco manual e o foco automático. O foco mais recomendado para se utilizar é o foco manual, porém nem sempre a gente consegue utilizar esse tipo de foco. O foco automático, ele faz o foco automático, assim como o nome diz, sem que você tenha que prestar muita atenção em focar o objeto que você quer. Ele vai te dar o foco exatamente no ponto que você quer. Para você utilizar o foco manual, a primeira coisa que você tem que fazer é regular a diotropia da sua câmera. A diotropia das câmeras é um recurso que você tem na maioria das câmeras DSLR, que é um botãozinho que você tem do lado do visor, que tem um sinal de mais e um sinal de menos, que vai te ajudar a regular o grau do visor da sua câmera. Com essa regulagem, você nem precisa usar o óculos enquanto você está usando a sua câmera fotográfica. E daí você regula até que os númerozinhos que apareçam, eles fiquem bem nítidos para você. Se você deixar a diotropia errada, a sua foto vai sair fora de foco. E o foco manual, ele é indicado para você fazer foto de coisas paradas e foto no tripé. E para você alternar entre o foco manual e o foco automático, geralmente tem uma chavinha na lente. Na Canon é o AF e o MF. E agora, para usar o foco automático, no botão do obturador ele tem dois estágios. E no primeiro estágio é o foco e no segundo estágio é o clique, a foto propriamente dita. Você sabe quando a câmera focou porque ela faz um barulhinho específico. E existem 3 tipos de autofoco, tanto na Canon quanto na Nikon. Uma coisa que a gente tem sempre que pensar é que o foco tem a ver com distância. Então, se você focou um objeto em uma distância e você mover a câmera para frente ou para trás, ela vai perder esse foco. Na parte de cima da foto, da câmera, nós temos um botão com asterisco e um botãozinho com um quadradinho. Quando você aperta o botãozinho com um quadradinho, você consegue escolher os pontos de foco. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before I knew. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss not knowing that we're all screwed when we play our roles
Agora vamos falar um pouco sobre cartão de memória. Primeiramente, na hora de comprar um cartão de memória, procurar um lugar confiável. Procurar indicação de amigos, de quem costuma usar cartão de memória, de um cartão bom. Comprar um cartão de memória falso é uma perda muito grande, porque você perde todos os arquivos do seu evento. Eu uso exatamente esse aí, ó. Tem um custo-benefício bom. Eu acho ele excelente. SanDisk Ultra. E entre 60 e 100 reais você consegue comprar um bom. Ele tem 80 megabytes por segundo de velocidade. Estamos aqui no sítio Vale do Ipê. Vamos começar a parte prática com o casal Giovana e Richard. Toda a pesquisa e agora vamos começar. Um pouco mais de perto. Olha para cá. Vamos pegar agora a igreja como fundo. Dá um beijo na bochecha dela. Afasta um pouquinho o rosto para não ficar muito colado. Temos que ter esse cuidado para o rosto não parecer muito amassado quando fizer foto de casal. Senão acaba tampando o rosto um do outro. Pode dar um beijo no rosto dela. E aqui nós vamos alternando o posicionamento. Vamos fazer com o casal andando. Quando eles chegarem um pouco mais à frente, eles vão parar e olhar para trás. Vira e dá um beijo. Agora eu vou fazer a foto em pé. Levanta um pouquinho a cabeça. A foto agora vai ser deitada. E para não deitar no chão e se sujar, ela vai deitar no banco. Agora beija a testa dela. Vou chegar um pouquinho mais perto. Fecha os olhos. Mostra um pouco mais de sentimento. Isso, agora olha para mim. Agora olha um para o outro. Olha um para o outro. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for Outro. Agora uma foto sentada no tronco de árvore que tem aqui. Mexe no cabelo dela. Agora eu vou fazer uma foto de close. Dá um beijo. Agora nós vamos para a Cachoeira do Janjama tirar algumas fotos. Agora nós vamos mostrar o nosso sistema de edição
abrindo aqui as fotos que fizemos no ensaio. A nossa edição é feita no Camera Raw, dentro do Photoshop. Primeiro eu vou fazer uma edição padrão de todas as fotos, depois eu venho editando uma por uma, que é o sistema do Camera Raw que eu edito. Quando a gente vai usar uma vinheta, de acordo com a foto eu uso, mas nessa edição eu não vou usar em todas as fotos. Só em algumas específicas que eu vou usar. Geometria eu não vou usar. Ótica, remover a aberração cromática para todos. Usar correção de perfil, tira a distorção das bordas. No painel detalhes eu vou reduzir os ruídos aqui da foto, que sempre tem. Dar uma melhorada no rosto. Até chegar no 30 tá bom. No painel curvas eu vou dar uma clareada aqui nos escuros. E clarear os claros também. Um pequeno toque. E diminuo um pouco lá na exposição, que eu gosto de fazer assim. O painel básico é um dos mais importantes. Saturação aqui de baixo para não vou mexer. Eu vou mexer aqui na vibração, que ela dá um leve colorido nas fotos e não prejudica a cor da pele. Até o 14, 16 tá bom. O Clarity, ou claridade em português, dá uma melhorada no rosto, tira um pouco de defeito do rosto, né? Usa bem leve para não ficar com aquele rosto de boneca, né? E a textura é a mesma coisa, para tirar os defeitos do rosto. Branco e preto eu não vou mexer, sombra eu vou dar uma clareada, para dar um realce no cabelo. E o realce eu vou diminuir. Vou dar um pouquinho de contraste, porque eu gosto um pouco de contraste. E esse contraste é aumentar o nível do preto e do branco. E a exposição eu vou diminuir um pouco. Temperatura eu vou aumentar um pouquinho, 4,600 eu acho que tá bom. Temperatura, para quem lembra, a gente explicou anteriormente. Agora, nessa foto aqui que a gente arrumou, editou, né? Vamos nos 3 pontinhos. Vamos na opção selecionar todos. Depois você vai nos 3 pontinhos de novo. E aí você vai sincronizar todas as configurações que foram feitas. Aqui você vai ver o painel e você pode excluir alguma configuração que você não queira que entre em todas as fotos. Depois que sincronizar a configuração e todos os ajustes, vamos começar a edição de cada foto. E as fotos que a gente for selecionar, a gente marca 5 estrelas, porque na hora de salvar, a gente consegue salvar o arquivo fechado. Vamos fazer alguns ajustes nas fotos. Vamos mexer na exposição. Vamos fazer um corte tentando tirar o telhado e a janela também dessa casa. Aqui o painel misturador de cores. Quero dar um destaque nesse amarelo. Vou aumentar aqui a saturação do amarelo e vou clarear um pouquinho mais as sombras e um pouquinho mais na exposição. E aqui eu vou aumentar um pouquinho a saturação do amarelo e do verde. Pode ver que vai ficar bem melhor. No misturador de cores, vamos ver aqui na matiz. Vamos alterar aqui algumas cores das fotos para vocês verem. Isso aqui é só para vocês verem como que ficou o matiz, né? A foto não ficou muito boa, mas pelo menos vocês conseguiram aprender um pouco de como funciona. Agora eu vou mostrar um painel novo do Camera Raw disponível na edição 2021 do Photoshop, que é o selecionar assunto, selecionar céu. Então vamos selecionar aqui o céu.
Podemos ver aqui que só o céu está branco e isso significa que ele pode ser manipulado. Vamos diminuir um pouco a exposição, pode ver que ele fica mais cinza. E na temperatura a gente vai tentar colocar o céu mais azul, porque o tempo estava um pouco fechado. Olha só como é que ele está ficando azul. Na matiz aqui também vou tentar colocar para o azul. Agora verde, ó, como a gente consegue manipular, né? E agora eu vou selecionar Sum e vou criar outra máscara aqui no mesmo painel. Olha aqui, ó, criar nova máscara, selecionar assunto. E aí você seleciona o assunto principal, que são as pessoas. O casal, no caso, né? Vou dar mais uma clareada neles. Aqui em exposição, uma clareadinha na sombra. Pronto. Depois de ter feito todas as edições, a gente seleciona as que a gente mais gostou com 5 estrelas. Agora vamos dar uma olhada no resultado final das fotos e vamos ver como ficou.
E agora o meu muito obrigado a todos que ficaram até o final desse workshop. Não tenho muita didática, nem sou muito boa para ensinar, mas dentro do possível tentei passar o meu conhecimento para todos. Fiquem com Deus e um abraço a todos.